Meus amores, hoje a tia Sandra veio trabalhar com vocês produção de texto e temos como tema de hoje crônica argumentativa, ok? Então abram aí o livro de vocês na página 70 e vamos acompanhar o texto que vai da página 70 até a página 72, certo? Então abram o livrinho de vocês para a gente acompanhar aqui a leitura. Nós vamos trabalhar hoje o primeiro passo, tá? De crônica argumentativa. Ponto de partida. Você sabe o que é uma crônica argumentativa? Já leu alguma? De quem? Ela o levou a refletir sobre alguma coisa importante da sua vida? Então, primeiro, criança, a tia Sandra quer explicar para vocês o que é uma crônica. É uma narrativa curta, tá? A respeito de um fato do dia a dia do autor. Então, é uma narrativa curta, né? Que fala a respeito do dia a dia de um autor, do autor, tá certo? Do autor que está, o quê? Falando dessa tal crônica. Então, aqui está fazendo algumas perguntas, perguntando se você já leu alguma, de quem, né? Era a crônica que você já leu. Se ela levou a refletir, porque a crônica argumentativa ela tem esse poder, né, de levar a gente a refletir sobre alguma coisa importante, né? Então, vamos adentrar aqui ao nosso texto de hoje. Nós temos na crônica que você vai ler, você verá que uma conversa com o próprio filho fez o cronista pensar bastante sobre o mundo à sua volta. Será que ele chegou a alguma conclusão? Então, está dizendo para a gente, né, que esse cronista, né, ele teve essa conversa com o seu filho e que levou, né, a refletir sobre o mundo. Então, nós temos a crônica de hoje como título, Com o Mundo nas Mãos. Ele está se referindo quando ele diz assim, com o mundo nas mãos, é como se ele estivesse com o quê? Com o globo terrestre em suas mãos, tá certo? Então, ele diz assim, mas primeiro a tia Sandra quer lembrar, né, que crônica é isso, relembrando, né, que crônica é uma narrativa curta que fala a respeito de quê? De um fato do dia a dia, de um fato corriqueiro, né, nosso do dia a dia. Então, aí, esse primeiro momento aí, está falando aí desta conversa desse pai e esse filho, que é um fato corriqueiro, coisa que vocês também praticam no dia a dia, que vocês conversam com os pais de vocês, ok? Mas o que é uma crônica? Só lembrando aqui que uma crônica, ela pode ser um fato que político, religioso, artístico e entre outros, pode ter vários assuntos, tá? Relacionados à crônica. Ou seja, que o autor tenha lido, né, tenha ouvido ou tenha visto em algum lugar e que tenha o quê? Chamado a sua atenção, tenha lhe despertado interesse. Então, ela pode ser um assunto político, religioso, artístico, entre vários outros, né, assuntos. Só lembrando também que a crônica, ela aparece poucos personagens. Inclusive aqui nessa crônica de hoje, né, do Fernando Sabino, ele está somente ele e o seu filho Bernardo, tá? Então, no primeiro momento, aqui está se referindo aqui a essa crônica, esse momento corriqueiro do nosso dia a dia, essa conversa que acontece entre pai e filho. Então, mas primeiramente eu quero saber o que é uma crônica argumentativa. Não é uma crônica que o autor apenas narra, né? Ele apenas conta esse fato, né? Mas ele o que? Ele reflete, ele dá o que? A sua opinião. Então, crônica argumentativa é isso. O autor, ele não só, né, fala desse fato, mas ele o que? Ele reflete, ele dá a sua opinião, ele apresenta o que? Argumentos para defender a sua opinião dentro do texto. Então, crianças, né? Crônica é um texto narrativo, né? Curto, né? Do dia a dia do autor, mas aqui nós estamos falando de crônica argumentativa, onde o autor ele não só narra, ele não só conta a história, né? Ele reflete sobre essa história, dar a sua opinião, trazendo o que? Argumentos. Então, nós vamos ver ao longo desta crônica, né? Passo a passo, tá?
dessa crônica argumentativa, quando ele faz o quê? Os seus argumentos, né? Quando ele dá a sua opinião, quando ele fala a respeito do texto, né? Ele reflete sobre o texto, sobre a importância, né, desse texto, que tem como título Com o Mundo nas Mãos. Então, vamos começar. Bernardo tem 5 anos, mas já sabe da existência do Japão e aponta para o céu com o dedo. É atrás daquele teto azul que fica o Japão? Tenho de lhe explicar-lhe que aquilo é o céu, não é teto nenhum. Mas então, o céu não é o teto do mundo? Não, o céu é o céu. O mundo não tem teto. O azul do céu é o próprio ar. O Japão fica lá embaixo e apontei para o chão. O mundo é redondo feito uma bola. Lá para cima não tem país mais nenhum não. Só o céu mesmo, nada mais. Mais nada. Ele fez uma carinha aborrecida, um gesto de desilusão. Então, este Brasil é mesmo o fim do mundo. Daqui para lá não tem mais nada. Então, o pai tenta mostrar, a criança faz perguntas, né? Nós sabemos que criança, aos 5 anos, né? Ele enche o seu pai de perguntas. Por quê? Por que isso? Por que aquilo, né? Tudo ele quer saber o porquê. Então, foi o que aconteceu com o Bernardo em relação ao seu pai, quando ele dá como título Com o Mundo nas Mãos, né? É como se ele estivesse com o quê? Com o globo terrestre em mãos. Então, dando continuidade ao texto, vamos lá, criança. Difícil de lhe explicar o que até mesmo a mim parece meio esquisito. O mundo ser redondo. O Japão está lá embaixo. Os japoneses de cabeça para baixo. Como é que não cai? Às vezes, andando na rua e olhando para cima, eu mesmo tenho medo de cair. Então, né, o pai do Bernardo, ele diz que é até difícil de explicar, né? Que até para ele parece um pouco esquisito, né? Imagine para aquela criança de 5 anos, quantas dúvidas, quantas perguntas ele tem na sua cabeça, né? Na primeira oportunidade, compro e trago para casa um mapa mundi, um desses globos terrestres modernos, aliás, de fabricação japonesa, feito de matéria plástica e que enche de ar como os balões. O menino, então, ele, né, na primeira oportunidade, ele compra, né, e traz para casa. Para quê? Para argumentar, para mostrar esses países, né? Para falar sobre esse mundo que está nas suas mãos, sobre o globo terrestre, não é isso? Então, o menino não lhe deu muita importância. Quando apontei nele o Japão e a Inglaterra, o Brasil, os países todos, limitou-se a fazê-lo girar doidamente aos tapas, até que se desprendesse do suporte de metal. Logo se dispôs a sair jogando futebol com ele. Não deixei. Consegui convencê-lo a ir destruir outro brinquedo, o secador, que me vi só. Tranquei-me no escritório para apreciar devidamente a minha nova aquisição. Então, não despertou, né, o globo que ele comprou, né, aquele globo de plástico, né, para procurar e mostrar a todos os países que estavam lá, né? Ele mostrou o Japão, a Inglaterra, o Brasil e os outros países, mas o quê? Não chamou a atenção do Bernardo. Ele simplesmente quis pegar, não é, aquele globo e chutar como se fosse uma bola de futebol, certo? Com o mundo nas mãos, descobri, ou seja, com o globo nas mãos, né? O pai descobriu coisas de espantar. Descobri que a Coreia é muito mais lá para cima do que eu imaginava. Uma espécie de penduricalho, não é isso? Então, tia Sandra vai trazer, eu trouxe aqui para vocês, tá? Onde estão essas palavras aí em destaque de amarelo? São palavras que tem lá no vocabulário que vocês precisam saber para compreender o texto. Então, a tia vai ler aqui para vocês, tá? Penduricalho é um pingente, né? Um enfeite. Então, ele diz, com o mundo nas mãos, descobri coisas de espantar.
Descobri que a Coreia é muito mais lá para cima do que eu imaginava. Uma espécie de penduricalho, uma espécie de quê? De enfeite, né? Da China, ali mesmo no costado do Japão, né? No costado, né? Na parte de trás do Japão, que ele diz. O que é que os Estados Unidos tinham de se meter ali, tão longe de casa? O Vietnã, nem me fale, uma tripinha de terra, ou seja, pequena porção de terra, ao longo do Laos e do Camboja. Aliás, a confusão de países por ali, eu vou te contar. Tem a Tailândia e tem a Burma. A Burma, não é? É a antiga Birmânia, país lá do sul da Ásia, certo? Essa Burma é o quê? É a antiga Birmânia, país do sul da Ásia. 2 países de pernas compridas. Tem a Malásia, a Indonésia. A Tasmânia não tem. Pelo menos não encontrei. Continua sendo para mim apenas a terra daquele selo enorme que, em menino, era o melhor da minha coleção, ou seja, que ele guardava, né, aqueles selos, né, que a gente costumava guardar quando era criança, que vocês até hoje ainda guardam, né? Dou um piparote, um peteleco, não é isso? No mundo, e ele gira diante de meus olhos para que eu descubra o que é mais que tem. Outra confusão é ali nas Arábias, onde o diabo de um país cor-de-rosa, Arábias, onde o pau anda comendo, ou seja, naqueles países em que estão em guerras, em conflitos, né? Lá na Síria, no Líbano, Arábia Saudita, Iêmen, né? O Iêmen. Então, todos esses países aqui são os países que estão em guerra, em conflito. É por isso que ele diz aí, o pau anda comendo, né? E o diabo de um país cor-de-rosa chamado Hadrauma, de que nunca ouvi falar. Estou ficando bom de geografia. Duvido que alguém me diga onde fica Andorra. A última pessoa a quem perguntei me disse que ficava nos limites da Asnavol, pois fica logo aqui, encravada, não é isso? Encaixada, entre a França e a Espanha, um paizinho de nada. Vê quem pode. E fez aquele sucesso todo no Festival da Canção. Em compensação, né? Ao contrário disso, ele quis dizer, a Antártida é muito maior do que eu pensava. Ocupa quase todo o Polo Sul e é bem no centro dela que eu tenho de soprar para encher o mundo. Então, gente, através desse globo, né, ele foi fazer o seu estudo. Ele quis mostrar onde estava o Japão, onde estava o Brasil, a Inglaterra e todos os países para o Bernardo. Mas o Bernardo, então, ele não se interessou, né? Mas o que é que aconteceu? Ele entrou para dentro, né, de um quarto e começou, né, a estudar, a analisar aquele globo terrestre, a ver onde cada país daquele estava localizado, né? Então, despertou o seu interesse pela geografia, certo? E, de repente, me vem uma ideia meio paranoide, uma ideia paranoica, maluca, né? De tanto apalpar o globo de plástico, ele acabou meio murcho. Acho que o ar está se escapando. E quando me disponho a enchê-lo de novo, imagino que eu seja um ser imenso solto no espaço, botando a boca no mundo para enchê-lo com o meu sopro. O nosso planeta é mesmo uma bolinha perdida no cosmos, ou seja, no espaço, não é isso? Cosmo é espaço, universo. E do tamanho desta que tenho nas mãos, é que os astronautas devem ter visto da Lua uma linda esfera de manchas coloridas, com seus oceanos cheios de peixes e singrados, que quer dizer navegados, atravessados, né, por navios, as cidades agarradas aos continentes, ruas cheias de automóveis, casas cheias de gente, o ar riscado de aviões, de gaivotas e de urubus,
Tudo isso pequenino, insignificante, microscópio, ou seja, coisas tão pequenininhas, né? Onde os homens se exploram o quê? Onde os homens se explorando mutuamente, se maltratando, se assassinando para colher um segundo de satisfação ao longo dos séculos de história. Então ele está aí o quê? Ele está fazendo uma crítica aos homens, né? Que os homens estão o quê? Se explorando mutuamente, né? No seu dia a dia, maltratando um ao outro, matando para o quê? Para ter esse momento, né? Para ter esse momento de satisfação. Então ele faz essa crítica, tá? Ele faz essa crítica aí. E ainda diz mais, não mais que alguns minutos em face da eternidade, que é a aventura mais temerária, ou seja, algo que traz temor, medo, né? Ele diz aí temerária, né? Que causa temor, medo, a de Deus, escolhendo caprichosamente esse lindo e insignificante planetinha para ele enviar através dos espaços o seu filho feito homem com a missão de redimir, né? De salvar, de libertar a nossa pobre humanidade, né? Ele faz essa explicação aí no final, que ele diz que Deus, né, enviou o seu filho feito homem com a missão de redimir esses nossos pecados, né? De salvar essa humanidade, esses homens, né, que estão o quê? Se explorando, se matando um ao outro, certo? A nossa pobre humanidade. Deixa eu ler bem aqui, ele diz assim, escolhendo caprichosamente este lindo e insignificante planetinha para a ele enviar através dos espaços que o seu filho feito homem com a missão de redimir a nossa pobre humanidade. Faço votos que tenha valido a pena e que um dia ela se veja redimida, né? Se veja perdoada, se veja libertada, né? Desses homens tão temerosos, tão maltratadores uns dos outros, né? Que só querem o mal um do outro. Até lá, este mundo não passará mesmo de uma bola, como esta que meu filho Bernardo, interrompendo alegremente no escritório, me arrebata das mãos e sai chutando pela casa. Então, ele diz, né, que espera que a terra, né, seja que as pessoas tenham esse espaço para se redimir, para se perdoar um ao outro, para amar mais o outro, né, para deixar essa ambição de querer ultrapassar o outro, para querer ser melhor do que o outro, né. Que esse mundo não passará mesmo de uma bola, como aquele menino, né, tão sem maldade, aquela criança tão sem maldade, que via aquela bola como algo redondo, né, a terra como algo redondo, né, que ele pudesse brincar, que ele com a sua imaginação, onde o homem hoje, né, transforma esse planeta Terra, um planeta de disputa, né, de ódio, de rancores, né, quando ele mostra lá os países lá de guerras, né, de conflitos, né? Então me arrebata das mãos e sai chutando pela casa. Então ele faz essa reflexão sobre o planeta Terra, que os homens eles possam se redimir, né? E que essa terra venha a ser mesmo algo tão precioso, tão sem maldade, né? Tão cheio de coisas boas como esse menino, como seu filho Bernardo, né? Traz. Então é uma crônica argumentativa belíssima, né, do Fernando Sabino, né? Diz aqui Fernando Sabino na sala de aula, né? E como a tia Sandra falou, essas palavras que estão em destaque no texto, aí primeiramente você o quê? Vai até esse vocabulário, né, para que você possa entender o significado dessas palavras, onde tia Sandra ia colocando uma a uma para que você compreendesse melhor, tá? Então a tia Sandra vai reler aqui, nem precisa mais reler, porque a tia Sandra já colocou dentro. Então, quando vocês forem em casa, fazerem o quê? A releitura desse texto, tá? A releitura desse texto,
vocês primeiramente vão até o quê? O vocabulário, né? Para vocês verem o significado das palavras dentro do texto, para que vocês possam entender esta crônica argumentativa melhor, tá? Então, não esqueça que a crônica argumentativa, né? O autor, ele não só narra, ele não só fala a respeito dela, ele reflete, né? Como ele refletiu sobre o planeta Terra, quando ele argumentou pegando que aquele globo, querendo mostrar para o seu filho, né? Mas que não o convenceu. Ele preferia pensar da sua maneira, né? O planeta Terra era aquela bola, um brinquedo que ele pudesse manusear, não é isso? Ao contrário do que os homens hoje fazem com o planeta Terra, certo? Então ele deu o que? A sua opinião, refletiu sobre o texto, né? Então, crianças, eu gostaria que vocês em casa, vocês relessem essa crônica argumentativa, tá? Releiam com atenção, para que vocês possam responder as páginas 73 e 74 do livro aí de produção de texto em relação a esse primeiro passo dessa crônica argumentativa que eu trouxe hoje para vocês. Que vocês também possam refletir, tá? Sobre essa crônica bem interessante, não é isso? Então, eu gostaria que vocês, ao reler a crônica, respondessem o que? As páginas 73 e 74, que na próxima aula a tia Sandra virá, né, fazendo mais um comentário sobre esta crônica para o quê? Para respondermos essas páginas que eu estou pedindo aí a vocês, tá? Então, beijos e até a próxima aula, tá?